1599, no centro, em Campo Mourão. 24 horas no ar. Live FM. www.livefm.com.br. 24 horas no ar. Atenção! Agora na Live FM começa uma programação com produção independente. Todo o seu conteúdo e opinião é de inteira responsabilidade do seu apresentador. Olá, sou o Wander de Sen, está começando mais um programa Viagens e Aventuras aqui na Live FM. O programa de hoje quero dedicar a um amigo de Curitiba, um antigo amigo, já de muitos anos e que faleceu no último dia 3, vítima da Covid. E o nosso antigo programa, ele participava em todos. Acho que se ele não era o nosso fã número 1, ele com certeza era o fã número 2. Então esse programa é dedicado ao amigo de Alfonso Ostrowski, né, que foi mais uma das muitas vítimas de Covid. E com certeza, se não tivesse partido, estaria aqui nos acompanhando, né, que hoje é nosso programa de estreia. Semana passada foi o piloto que nós fizemos aqui sem divulgar, né, eu e o André Luiz, mais para testar, para conhecer aqui a rádio, eu principalmente, né, conhecer que o André já conhece. Para vocês verem como o Wander tá nervoso hoje de novo, né? No início sempre fico nervoso, daqui a pouco eu me solto daí, né? Então, André, já que você se intrometeu antes de eu te chamar, né, antes de eu chamar você, como é que tá? Boa noite, André. Boa noite, Wander, boa noite, Alemão, boa noite a todo mundo que acompanha a gente pela Rádio Live FM. Mais uma alegria estar aqui mais um dia com vocês nessa segunda-feira para mais um programa Viagens e Aventuras. Então apresentar nosso convidado, né? Como no antigo programa lá ele foi o primeiro a participar, né? Que aceitou que no outro lá foi uma bucha, né? Tipo, a gente fechou o programa na quinta para começar na terça, inexperiência, não sabia direito como funcionava tudo lá. E nosso amigo topou, né? Então por isso a gente resolveu, como ele deu sorte lá, a gente resolveu trazê-lo como primeiro convidado para que ver se ele dá sorte aqui, né? Nosso pezinho de coelho. Boa noite, Alemão. Seja bem-vindo, cara. Obrigado mais uma vez por aceitar a nossa convocação. Não é nem convite, a gente convoca, né? Ó, cara, tá o horário, esteja lá. Boa noite, Wander. Boa noite, André. Eu estou em dúvida aqui se eu sou o convidado Prime ou se eu costumo ser a primeira cobaia, né? Mas se eu estou de pé de coelho, tá bom, então. Você é pé de coelho, tapa buraco. Também teve uma vez, você foi lá que faltou, né? A convidada, né? Ela deu cano meio que na última hora. Olha, mano, preciso de alguém aqui, você vem? E ele topou, né? Foi já quase no final A vantagem é que pelo menos então deve ter algum conteúdo a oferecer, né? Claro, você tem, cara, com certeza, senão não estaria aqui, né? Tem aquela história que a gente vai contar também da viagem ao Nordeste pedindo carona daqui lá. Exato. A gente vai contar isso também. Aliás, Alemão, então, já que a gente já fez a introdução aí, cara, então se apresente para o nosso público, para quem não te conhece, de onde você veio, o que você faz. Fique à vontade para falar. Ultimamente sou um terráqueo nascido em Campo Mourão, né? Porque quando a gente começa a viajar, bicho, depois de um tempo só o espaço é o limite, né? Porque a gente quer conhecer o mundo. Mas estamos devagar aí, por enquanto, pelo Brasil, um pouco alguns outros países da América Latina e assim acabar a pandemia, planejando áreas internacionais aí. Do resto a gente só viaja fora do corpo, só. Como é que é isso de viajar fora do corpo? O Alemão ele é meio médium, pra quem não conhece ele, ele é meio médium, acredita em umas coisas meio esotéricas, uma viagem transcendente da alma. O Alemão é desses rolês aí. Então, faz uma viagem astral, só madrugada eu andei voando sobre uns desertos aí, mas isso aí deixa para outro programa. Não, uma hora a gente faz um programa só sobre esse assunto. Antes de entrar no tema mesmo, para você falar sobre algumas viagens, aquela caminhada que você tinha nos convidado, que era para fazer uma caminhada à noite, descalço na terra. Aconteceu essa caminhada? Eu não aceitei o convite porque eu detesto andar descalço. Nem dentro de casa eu ando descalço, cara. Tenho um pavor de andar descalço. Aconteceu essa caminhada ou não? Aconteceu, então. Na verdade não era só caminhar à noite, né? Era a gente fazer uma caminhadinha de leve ali, vendo o pôr do sol no horizonte, até um lugar onde você me apresentou ali, perto da Pedreira Itaipu, que dá um horizonte bacana. Onde nós íamos ano passado de bike durante a pandemia para ver o pôr do sol lá, que nós mantínhamos o distanciamento, 5 metros cada um, e ficávamos naquele local lá, depois do anel viário. Eu acho que a gente começou aí antes da pandemia ainda. Foi antes, depois da pandemia que nós íamos. Eu, você, Amanda, André, não sei se chegou ali. Não, André não foi. Dá um entardecer muito bonito com o horizonte da cidade ao fundo, né? E o sol se pondo atrás dos prédios.
Mas a ideia era uma integração, tanto para a gente ir e tentar contemplar o sol ali, dar um adeus ao dia e entrar em contato com a terra mesmo, caminhar de pé descalço no chão. Era uma caminhadinha leve de uns 2 km de ida, uns 2 de volta. Foi uma experiência bacana, um pessoal foi, teve coragem, outros não. A gente encara certas coisas com uma certa dificuldade e relutância, mas a gente que vem de uma determinada idade, onde pisar no chão e sentir a terra era uma coisa comum na nossa infância, acho que a gente adquire alguns hábitos até um certo ponto onde a gente esquece o nosso próprio passado, né? E foi legal estar lá, caminhar, sujar o pé um pouco, entrar em contato com a natureza e dar bom dia ao sol, gratidão pela vida e esperar de um novo alvorecer. E aquela outra caminhada, não vamos entrar em detalhes, vai acontecer, já aconteceu, também você nos convidou, mas a gente acabou não aceitando. Então, não, aquela outra lá a gente fez aí final de semana, conheceu uma cachoeira que até então não conhecia, um lugar bem isoladão, e eu entendi até porque que ela é meio desconhecida, porque chegar lá é meio dificultoso e o acesso a ela é bem restrito também. Só que o visual é fantástico, pena que a gente não pode compartilhar as fotos aqui, mas valeu muito a pena. E eu estou na minha missão, se eu vejo que tem alguma cachoeira aqui na região que eu não conheço, isso me deixa revoltado e eu tenho que... Tá desbravando as tem cachoeiras que descobrir isso aí. Se tiver alguma que eu não saiba, você me fala que vai ser o próximo passo. Vou voltar um pouquinho mais à história. Eu conheço o Alemão tem 15 anos, carnaval de 2006, 2007, depois foi torcida organizada, carnaval e muitos rolês da vida, né? Isso. E vocês se conheceram como? Nós nos conhecemos em novembro de 2011, vai fazer 10 anos agora, no final do ano, aqui no Parque Lago Azul, numa caminhada, na trilha Aventura. Eu estava com 4 amigas, ele estava com alguns amigos e tinha uma amiga em comum no grupo dele, ou não sei no meu grupo, não lembro qual dos grupos. Vanessa. A Vanessa estava comigo ou com você? Nem lembro mais. A gente compartilhou ela. Eu sei que tinha a Vanessa que era a única amiga em comum. Dela apresentou o Alemão ali, a gente meio que papeou ali rapidinho durante a trilha, daí na hora de atravessar o rio que ele já estava, acho que você já fez lá, uma parte que o rio é mais fundo, que dá na cintura, aquele dia estava muito forte a correnteza, o rio estava cheio. Eu fui passar, o Alemão estava atrás de mim, eu estava indo com o problema da coluna que eu tinha, né? Que eu tava com dificuldade de andar, ainda tem, mas na época tinha dificuldade em andar. E eu pisei em falso e eu caí, o Alemão tentou me segurar. Daí os dois abraçados, assim, a Marilene, né? A Marilene Serlant, ela estava na parte de cima, segurando minha mochila, com a câmera na mão ligada, ela teve presença de espírito de fotografar a sequência. A gente tem essa sequência da cabeça, pé, os dois abraçados. Cara, a gente foi uns 40 metros. Que romântico, então. É quase 10 anos desse abraço sensacional. Ali nasceu a amizade. Então ele tentou me salvar, mas sou pesado, tão pesado quanto ele, e não deu, né? E tem essa sequência. Foi assim que a gente se conheceu. E ali partiu muitas caminhadas, outras aventuras, umas viagens. O Wander tinha acabado de vir de Machu Picchu, que era meu próximo roteiro importante ali. Foi um marco na minha vida, eu posso dizer também. Isso, nas caminhadas a gente conversava sobre isso, né? Você estava para ir. 2011, acho que você tinha acabado de voltar, né? Eu tinha uns meses antes, a primeira vez, aí em 2012 eu fui pela segunda. E final de 2013, daí eu fui também. Então eu estava procurando fazer amizade, conhecer pessoas que tinham feito esse percurso para estar adquirindo informação e entrando mais um pouco a fundo nessa sintonia de fazer o meu próprio roteiro ali. E nessa época eu não conhecia quase ninguém aqui, fazia pouco tempo que eu tinha voltado de Curitiba, eu vim para cá para ficar só 6 meses para tratar dos problemas de saúde e não fui mais embora, tá aí quase 11 anos, né? E eu não conhecia quase ninguém. E através do Alemão, hoje a maioria das pessoas que eu conheço foi através do Alemão. Até esse elemento ali, né? Você me apresentou um monte de gente legal, cara. Olha o que você me colocou na minha vida. O único que você criticava um monte, até o primeiro dia que ele foi sair com o André, ele falou, puta, o André, bicho, eu não acredito. Descobri dentro do carro, né? Seu caso, falei, desce, esse eu não quero. E a gente não se dava. E agora vocês estão mais juntos do que eu imaginava, dorme junto de vez em quando. A gente dividiu a barraca lá em Sapopema. Que coisa horrível. Ele roubou meu saco de dormir, cara. Pô, deu vontade de bater. Me acordou de madrugada, cara, com luz na cara ainda. Você roubou meu saco de dormir, fez eu passar frio. Mas não vamos lavar roupa suja aqui, não. Vamos entrar. Não, mas há outras histórias em que vocês já... Tem histórias que a gente pode contar aqui, né? Não, vocês se conheceram se abraçando numas correntezas de águas que vão... muita coisa pra contar nessa vida, né? Tem. Que custa um pico que vem, né?
Quem sabe, quem acompanha morro, escalada, trilha, né? Eu falei no programa passado que a gente fica 4, 5 horas numa trilha conversando sobre tudo. E 4, 5 horas andando num perrengue ali, no cansaço, às vezes com uma fome, querendo alguma coisa, reclamando de alguma dor. A gente cria um laço de amizade muito forte, né? E acho que o alemão nessas trilhas que a gente fazia na caminhada da natureza, depois conhecendo o Wander também, a gente reafirma muito esses laços, porque é um companheirismo mesmo, né? E é isso, dividir barraca, se abraçar pra puxar o amigo que tá caindo no rio, dar uma mão pro amigo que tá enroscando a perna, levar um pouco uma mochila, o cara tá doendo nas costas, carregar um pouco, a solidariedade ela é muito forte, né? Pra quem faz esporte mais de aventura. E só reafirma os laços mesmo de amizade, de desconhecimento e de respeito com o ser humano mesmo, de estar nesses locais, né? E de construir aventuras e momentos juntos. E não só nos locais determinadamente, mas construir a viagem, planejar, imaginar onde vai ser os próximos roteiros, porque sozinho é uma coisa, agora quando a gente tem um grupo a gente fortalece as possibilidades, né? E isso é um laço que a gente tem, e às vezes estende a outras pessoas, uns vão, outros ficam, mas é uma coisa que une a gente e é muito importante dividir tanto os roteiros que a gente tem, quanto esse momento que nem hoje, que a gente está de celebrar, enaltecer, dividir e incentivar os nossos ouvintes. Irmão, onde começou então o teu gosto por viagem, assim, por aventuras? Qual a tua aventura que você lembra lá atrás, de criança, ou quando começou esse gosto? Algo assim, mais de pé no chão, de aventura, de risco. Olha, aí que tá. Risco calculado, né? Mas a gente não faz loucuras. Essa questão das viagens, para mim, não se remete só à questão de natureza, né? Mas eu sempre gostei de desbravar, né? Isso desde a infância. E depois, um tempo em movimentos sociais e tal, assim como o André também já participou, eu comecei a viajar para outros estados e de repente a gente percebe que a distância nada mais é do que uma limitação da tua própria crença, né? E daí eu comecei a ver que para mim sair daqui para outra cidade, para outro estado, era muito mais fácil do que eu imaginava. Até que me joguei em outros países e tal. E começou a vir essa necessidade, na verdade, que para mim é uma necessidade de estar viajando, tanto de fazer um rapel, fazer alguma coisa que entre em contato com a natureza, uma trilha, quanto viajar para uma cidade diferente, conhecer um roteiro histórico, antropológico da própria situação. Até vem em questão a isso uma coisa que você tinha mencionado da minha viagem para o Nordeste. Eu tenho uma meta, né, que ela está meio vencida já, mas era conhecer todos os estados brasileiros em 10 anos. Até agora eu conheci pouco mais da metade do país só. Já passou os 10 anos, mas eu continuo na meta aí. E é muito importante, eu acho que depois que eu comecei a alçar voos sobre novas regiões mais distantes do horizonte do meu berço, foi que eu comecei a ver a amplitude de perspectiva do mundo, onde eu vi que o meu próprio paradigma era muito pequeno. Quando você está no Nordeste, você vê o olhar do Nordeste sobre o Sul, você percebe que o olhar do Sul sobre o Norte é diferente, aí você vai para outros estados do Sul e você vê que o Sul entre o Sul também se vê diferente, aí você vai para outro país e você vê interpretações de um mundo muito mais amplo que você nem sequer sonha no teu paradigma brasileiro, digamos assim. Só te dá vontade de se jogar ainda mais longe e ver cada vez mais qual que é a distância que você consegue chegar para olhar para si mesmo de onde partiu. E, bom, já que a gente estava falando do Nordeste, a última vez que você foi ano passado de carona, né? Uhum. Quantos estados você foi lá? Quantos dias você ficou? E você foi num período que no Ceará estava tendo, acho que greve da polícia, que estava tendo arrastão, pessoal invadindo o mercado. Você pegou esse período, né? Isso foi você chegou a ver alguma situação 2018. Assim, de invadir mercados, as coisas nem tanto. Tava tendo alguns ataques, vamos dizer assim, terroristas, né, por retaliação, quando o governo do Bolsonaro entrou e alguns estados começou a fazer, na época, misturar o povo das cadeias e tal, né? Ele queria instaurar, na verdade, o próprio conflito entre as facções. Isso se revelou numa revolta a nível de estado ali, em algumas regiões do Nordeste, e eu cheguei bem em Fortaleza, que era onde estava tendo um dos piores marcos, né? Teve gente assassinada na rua, teve alguns ataques a
torres, teve ataque a pontes. A usina de distribuição de energia, né? Essa central. Isso, e o que a gente via no jornal tava tenebroso, mas que você tá lá no meio e sentir tudo aquilo, eu não vou dizer nem que era o terror psicológico do negócio, mas é você ver a consequência social de tudo aquilo. Teve lugares em que eles derrubaram torres que desviavam cursos de estradas principais, que a gente tinha que passar pelo meio da cidade. Isso atrapalhava totalmente o trânsito. Lugares que a gente ficava que estava constantemente o povo com medo de sofrer incêndio. E notícia como eu fui de carona com caminhoneiro, tinha notícia de alguns caminhões que eles atiraram fogo. Então, fica meio que aquele desconforto, aquele medo, né, do ataque sem esperar, porque não era só uma perspectiva de retaliação aos bens públicos, né? Até posto de gasolina o povo estava com medo de atearem fogo, então era uma coisa perigosa. Mas não chegou a um determinado extremo, o turismo continuou forte, eu passei por lá com segurança também, tranquilamente. Deu pra curtir bem, então? Fora essa parte ali do Ceará que estava ruim, foi até isso que você relata, uma outra experiência muito importante que eu tive também foi estar no Rio de Janeiro, bem recente, quando a polícia veio fazer a pacificação dos morros. Aquela vez do alemão lá? Isso. Teus parentes lá. Eu tive contato com alguns oficiais da polícia lá ainda que faziam a segurança do evento onde eu estava. Então você tem uma experiência participativa de quem estava na atividade de, vamos dizer, pacificação, que é o que se parece no jornal, né? Mas sim, lá foi uma questão meio que abate, homicídio, foi uma coisa mais violenta do que parece, sabe? E você vê a favela de perto, você vê esses conflitos, esse contexto todo, é totalmente diferente do que a gente está apto a ver pela mídia. Até uma questão do turismo que eu acho importante, é relevante a gente colocar sobre essa ótica. Se você pega uma viagem de uma agência de turismo conceituada, aí, que você vai chegar toda em segurança do aeroporto pro hotel, o hotel te leva num determinado ponto e tal, dali 3 dias você volta de volta para casa. Isso não é um passeio turístico, você foi nada mais que um espectador de um espetáculo ali, porque só leva uns lugares bonitos, lugares seguros e bonitos. Para que você chega numa cidade que nem o Rio de Janeiro, por exemplo, você vê que a grande maior parte da cidade, eu diria que uns 90, 95% é de área pobre, é de favelas. Então isso que você vê na TV é uma questão muito vendida da própria imagem daquele cartão postal, que é inexistente. As praias mais tops, elas não estão cercadas de pessoas belas, atraentes, corpos esculturais. Tem o pessoal dos morros, tem o pessoal pobre. Ali você vê de verdade o que é a cidade. E se você der alguns passos além do morro que cobre a orla ali, você vê a verdadeira cidade do Rio de Janeiro, você vê a verdadeira Fortaleza, você vê o verdadeiro Recife. E esse é o significado de você fazer de verdade uma viagem, eu diria, mais antropológica do que turística. Isso que eu ia falar, você gosta também da parte antropológica da viagem, não somente o turismo. Isso. Porque daí você está indo num lugar, você está vivendo e vendo ele de verdade, não só aquilo que é de espectador. Não estou indo lá para usufruir o melhor de tudo. Se alguém vir na tua cidade e ver só o centro, ele não viu a sua cidade. Se alguém vir para o Paraná e ver Curitiba e achar que é o estado inteiro, tá muito enganado. Da época que eu morei em Curitiba, até eu comentava, e os amigos lá, poxa, capital ecológica. Falei, não é tão capital ecológica não, você sai aqui do centro, no Boqueirão, eu morava perto na época do Boqueirão, tinha ali esgoto a céu aberto, tinha um amigo, na casa dele, tinha uma rampa de madeira para passar com o carro por cima do esgoto, quer dizer, capital ecológica com esgoto a céu aberto, até hoje está lá. Rio Belém, que é 5 km do centrão da cidade ali, cara, é o Tietê da vida. Então aquilo ali é marketing, e o turista só vai nos pontos bonitos ali, né? Eu acho uma coisa muito bacana de se fazer, que eu tento primaziar isso na maioria das vezes que eu viajo em longa distância, é a viagem por terra. Que é você participar da viagem, você ver todo o contexto até chegar no teu objetivo. Quando eu fui para Machu Picchu era a finalidade. No fim, quando eu cheguei em Machu Picchu, na verdade foi só mais um lugar. O que eu vi no meio do caminho, as coisas Você foi de ônibus, né? Você fez um rolê completamente diferente também. Isso, a gente ficou mais de 20 dias na estrada, mas você vê de verdade como que é um pouco do país, né? Eu passei por 3 países, mas
você vê o país como é, na sua amplitude, na sua variedade, no seu terreno, na sua economia, cultura. Lógico que não dá para se ter uma ideia do macro, mas pelo menos você começa a entender uma perspectiva um pouco mais abrangente de como que é você falar o nome. Ah, conheci a Argentina. Eu conheci o povo argentino um pouco. Eu conheci uma Argentina um pouco mais vasta do que simplesmente quem vai para Buenos Aires. Eu conheci um pouco do Chile, na sua amplitude de praias, na sua amplitude de cidades. Inclusive eu estive em Iquique, no Chile, em 2013. E 2 meses depois que eu saí de lá, teve um terremoto que devastou 20% da cidade. E, porra, isso é muito... Assim, te dá uma reflexão. Até o dia que eu tive lá, senti um abalo sísmico, que você vê anúncio de terremoto e tsunami para um monte de lugar. E de repente você sai de lá e vê que um monte de lugar que você teve foi destruído. Eu tive no Sambódromo, naquele ano que pegou fogo. Eu tive lá 3 semanas antes de pegar fogo via Zanorias. Cara, não quero viajar mais com você não, você é pé frio. Tô fora, hein? Então quando você tá no lugar... que é pessimista, o alemão que é pé frio. Eu sou realista, não sou pessimista. O Museu Nacional no Rio de Janeiro também, eu tive lá uns 2 anos antes também. Cara, eu fui 2 vezes lá. Uma vez estava fechado para manutenção e a outra tava... Não sei o que tinha acontecido lá. Não conheci. Acho que do Brasil, dos principais, o único museu que eu não conheci foi o que pegou fogo. O outro lá, nossa, tem um outro grande lá, Nacional, a gente tem as roupas lá do Lampião, da Maria Bonita, que fica do outro lado, perto do Aeroporto de Santos Dumont, eu conheci. Esse ali não, que eu queria conhecer, que foi a Palácio Imperial, né? Esse eu acabei não conhecendo por causa do incêndio. Esse eu lamentei. O dia que eu vi, né, foi um domingo à noite, né, que eu vi incêndio na TV, eu falei, poxa, era o único grande museu brasileiro que eu não conhecia, que eu sou rato de museu, né? Onde eu vou, adoro museu. Falei, era o que faltava na minha listinha. Fui 2 vezes, cheguei no portão, não podia entrar e no fim, tudo destruído, né? Mas agora vamos mudar então do Brasil, vamos para América do Sul ali. Por onde você andou? Foram 2 viagens, né, que você fez. Então, você fez com a nossa amiga Gislaine Vaz? Isso, né? eu fui... Até em Santa Catarina, né? Na verdade, eu fui 3 vezes já. Vezes. Eu fui 2 vezes para Buenos Aires e fui uma vez que eu passei no restante da Argentina, né? Restante não, né? Mas na parte norte da Argentina. E daí tive por Chile, tive pelo Peru também. Tive no deserto também lá no Atacama, né? Tive no deserto do Atacama. Olha, eu posso dizer até para você que essa viagem, você gostou mais foi do Atacama ou não? Então, eu tive pelo Atacama quando eu estava indo rumo a Machu Picchu, né? Até por isso que eu digo que Machu Picchu foi tipo só mais um lugar, porque o deserto do Atacama é fantástico. Ele tem uma vastidão de coisas para você ver ali, uma universidade de possibilidades, de experiências que você pode passar que a gente não imagina. Eu estive lá num lago que ele é semelhante ao Mar Morto. Aí você pula num lago de 45 metros de profundidade e você não afunda. E olha, dá medo, porque você chega à água cristalina. Que você olha assim, você só vê um penhasco. E você pula e fica tranquilo ali. Também é uma densidade solar tão grande que a hora que você sai, em 5 minutos você está seco já. Foi que época do ano? Batendo o sol do corpo e verão ou... louco para lavar, porque senão tua pele resseca até cair quase. Que época do ano era essa? Rapaz, eu fui no verão, fui na virada do ano, na verdade, 2013 para 2014. Passei a virada do ano em Arica. Foi uma experiência muito bacana também. Tomei banho na virada lá nas praias do Atlântico. Águas frias, né? No Pacífico. Não, lá é Pacífico. Lá é Pacífico. Lá é Pacífico, isso. Oceano Pacífico, lá as águas são frias. Oceano As Pacífico. águas do Pacífico, onde a areia é totalmente diferente. Sim, sim. Encontrar os leões marinhos. Não dá pra... Você coloca o pé, arrepia tudo já, tão fria que é. Mas uma grande experiência. Bom, o deserto da Campo foi um lugar que mexeu muito comigo também. Você viu naquele tem várias outras passagens. Você teve no cemitério de trens que tem ali próximo? Não, aí já não. Eu tive nessa lagoa, tive em algumas grutas, tem até uma história meio capciosa lá em alguns lugares que eles falam que foi gravado clandestinamente, uma versão mais das antigas do Jornada nas Estrelas, do Star Wars, na verdade, desculpa. É possível. O cenário parece muito, tem até algumas coisas que foram gravadas lá e depois não se permitiu reconhecer por causa do impacto ambiental, em que não era se permitido e tal.
Mas tem muita coisa bacana. Tem até uma ladeira que a gente faz aquele testezinho lá de colocar o carro na banguela e ele subir. Vai meio que contra a gravidade. Tem uma... Olha, acho que a coisa mais marcante para mim foi chegar às 4 horas da manhã na cidade de São Pedro do Atacama, não ter iluminação pública e você enxergar o chão assim como se fosse 5 horas da tarde quase, por não haver nuvens e haver uma vastidão de clareiras sem montanhas em volta. As estrelas iluminavam o chão como se fosse dia e você enxergava o caminho da Via Láctea como se não houvesse abóbora celeste, como se você tivesse um próprio espaço. O céu lá é muito bonito. Você que é vegetariano, cara, o que você comia lá? Batata? Aquela batata é o que mais tem, né? Olha, eu tive o privilégio de descobrir o prazer de comer um bom abacate. Pauta lá, vocês têm um abacatezinho pequeno chamado pauta. Rapaz, tudo lá o pessoal coloca abacate estilo guacamole, né? Quase uma maionese pra gente aqui. E a variedade de milho também, que é uma das bases alimentares deles também, é muito, muito vasta. Lá tem milhos que você nem sonha em ver. Os milhos roxos, né? Eu cheguei a ver lá. Roxo, tem milho grande pra caramba. E um milhão, né? E a principal coisa que tem lá é não tem transgênico. Porque você achar qualquer coisa de milho aqui no Brasil hoje tá difícil sem ser transgênico. Sim, só de milho aqui é quase tudo transgênico. Inclusive, não sei hoje, mas Peru já foi dado como uma das culinárias mais vastas e uma das melhores da América Latina também, e as coisas que eu provei lá foram fantásticas. Só um minutinho que aqui tem intervalo, tá? Pode soltar lá, Marquinhos. 24 horas no ar. Live FM. www.livefm.com.br. 24 horas no ar. Maicon Prestação de Serviços. Faça o seu orçamento via WhatsApp 44997424531. Construção do piso ao teto, reformas, pinturas, elétrica, hidráulica e acabamentos. Maicon Prestação de Serviços. Qualidade e comprometimento. Ligue, faça um orçamento 44997696461. Mão de obra especializada em Campo Mourão. Centro de Estética Flor da Pele, realçando a sua beleza. Corte, mechas, make, penteado, ruivos e loiros, paixão pela cor. Preparamos noivas e debutantes. A nossa equipe, acima de tudo, trabalha com amor. O resultado é sempre surpreendente. Agende seu horário 3529-1197. Centro de Beleza e Estética Flor da Pele, Avenida Guaiuerê, 549, em Campo Mourão. Campo Mourão, cidade do coração. Você sabia que Campo Mourão tem um completo centro de atendimento para problemas cardíacos? Center Cardio. Agora, você não precisa sair de Campo Mourão. Médicos, especialistas vieram até você. Tudo em um só lugar. Consultas cardiológicas, eletrocardiograma, teste ergométrico, mapa, Holter, ecocardiograma, cateterismo cardíaco e angioplastia. Center Cardio, na Manuel Mendes de Camargo, ao lado do pronto-socorro. Atendimento das 8 às 19 horas, sem a necessidade de agendamento. Atendemos todos os convênios. Center Cardio, Campo Mourão, cidade do coração. Chora, bebê. Tarde Sertaneja. Você tá aí. Descontração, entretenimento e muita música boa. Teremos também o Cantinho do Sul, onde traremos os melhores sucessos gauchescos. Criado na campanha em Rancho de Barro e Capim. Na apresentação, Rubinho Vieira. Rubinho Vieira. De segunda a sexta-feira, às 17 horas, mais um programa com a marca Live FM. Trabalhando sempre com excelência, a Primac hoje é uma das empresas mais conceituadas com trabalhos de construções agroindustriais. Com uma nova frota de caminhões para melhor atendê-lo, trabalhamos com respeito, comprometimento, segurança, idoneidade, qualidade e a nossa preferência é o cliente. Trabalhamos sempre com excelência. Primac Construções Agroindustriais. Conheça os diferentes tipos de concreto e qual é o ideal para o seu projeto. Solicite um orçamento. WhatsApp 449-8403-30
4972 ou ligue 44-3575-1211. Primac, Construções Agroindustriais, Rua Sergipe, em Roncador. Rádio Live FM Digital. Dê um amp com fibra ótica BLC. Venha você também para a BLC. Em Campo Mourão você encontra a melhor prestação de serviços. Sofile Limpezas. Limpeza de vidros, limpeza pós-obras, limpeza de fachadas, limpeza comercial, residencial e predial. Fazemos desinfecção, lojas em geral, limpeza de estofados e colchões. Atendemos Campo Mourão e região. Especializado em limpeza de vidros e pós-obras em geral. Avenida João Bento, 1300. Agende o dia da limpeza. Ligue ou mande um WhatsApp 99875-1865 ou 98843-6500 em Campo Mourão. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. Os primeiros sintomas do coronavírus podem demorar até 14 dias para aparecer. Evite sair de casa se observar o surgimento de sintomas de gripe. Se precisar tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço ou com a parte interna do cotovelo. Evite beijos no rosto, abraços ou apertos de mão. Em caso de dúvida, ligue 136. Uma parceria Live FM. A loja Sabor do Amor, Sex Shop e Moda Íntima está com uma super promoção. A cada R$30 em compras você ganha cupons e estará concorrendo a uma linda cesta. O sorteio será realizado no dia 10 de junho às 9h30 da manhã pela Rádio Live FM Digital. Estamos localizados na R. São José Borges, 1183, sala 2. Acesse também o nosso site sabordoamor.com.br. Imperial Assados. Todo domingo é dia de assados, carnes e preparo que você pode confiar. Frango assado, coxa e sobrecoxa, cupim, costela, costelinha de porco, maionese, farofa de cuscuz, batata assada e muito mais. Faça já a sua reserva. 999744705 com a Valéria. Rua Luciano Marmontel, anexo ao Mercado Araucária, em Campo Mourão. 24 horas no ar. Live FM. www.livefm.com.br. 24 horas no ar. Por enquanto. Retorno. Olá. Estamos de volta aqui então com o programa Viagens e Aventuras. Então, meu amigo alemão. Antes da gente ir para as coisas, vamos mandar um alô, pessoal que está assistindo a gente, comentou aqui na nossa transmissão. É que eu não estou acessando ali, você que está com a... Eu tava vendo aqui, a gente esquece de mandar os alô. Tem um cara aqui, cara, que é muito amigo teu, velho. O Carlos André Gomes, nosso querido Carlos André. Tá sintonizado, mandando aí, Carlos. Um salve. O Jonas Silva tá aí também, mandamos, estamos aí de volta, sucesso na empreitada. Opa, abraço, Jonas. O Jonas sempre nos acompanhava no antigo programa e também ele vai, logo ele vem sentar aqui conosco. E a Mirlene Moreira Melo também já mandou boa noite, acompanhando o programa lá de Curitiba. Abraço e sucesso. Abraço, Mirlene. Tua amiga lá de Curitiba não perde um programa, hein? Não. Essa é fiel. E tem também o Luiz Carlos Barroso. Parabéns, meninos. Muito sucesso no novo programa. Luiz Carlos era de Mamburê, agora tá morando em Camorão. Também vai... Esse já é viajante, teve lá no programa, é? Esse é viajante. Ele é agente de viagem, então ele viaja bastante. Então ele vai logo gosta. compartilhar. É aquele que eu conheci Febiru numa trilha, numa caminhada no lançamento à noite. Foi. Que a gente foi comer um lanche lá. Foi. Gente boa ele, lembrei dele. A vizinha da Eliane, cara, são vizinhos de apartamento. Ele é de Mamburê, mudou pra cá, é vizinho da Eliane. Olha só que mundo pequeno. É mundo pequeno mesmo, Camorão então mais pequeno ainda. Então, a Mirlene, ela participou do antigo programa via live, né? Eu falei porque agora pra ela participar, ela vai ter que vir aqui ao vivo, né? Vai ter que vir passar aqui feriado em Curitiba, ela vem pra cá. Então, vamos ver. O convite tá feito. Então, alemãozinho, então vamos falar sobre o que agora? Já que você tocou Machu Picchu, vamos focar então em Machu Picchu. Conta pra nós a tua experiência lá, já que era uma viagem que você queria tanto, como foi essa ida a Machu Picchu? Você não subiu aí na Picchu não, né? Ficou só no Machu Picchu? Não, fiquei só na parte baixa da cidade ali mesmo. Como é que foi a sensação, a vibração lá? Lá é diferente, né? A vibe lá é bem outra. Lógico, vixe, então, até como você fez também, a gente chega em Cusco, né, que é a cidade que está a alguns quilômetros de Machu Picchu, que é a capital. É a base para os
turistas vão para Machu Picchu. Isso. Eu vou mencionar algo sobre Cusco que eu acho muito curioso, porque ela já é uma cidade construída pelos Incas, depois ela se torna, depois da colonização espanhola, uma cidade que se torna quase a capital do país, né? Sim. E ela é feita uma cidade planejada já pelos Incas. Ela tem um desenho de um puma. Até tem alguns lugares lá que você vê o plano piloto, digamos assim, do mapa da cidade, onde cada parte do animal é uma região estratégica da cidade. Você esteve no Muro dos Incapazes? Tive no Muro dos Incapazes. Conhece a história? Quer contar a história para os nossos ouvintes aí? Então, o Muro dos Incapazes, ele mostra a construção das rochas que são encaixadas perfeitamente umas às outras, onde não se passa nenhuma lâmina. De um lado, né, então é um corredorzão, uma escoela, né, de um lado é um muro dos Incas, né? Isso, e depois os espanhóis também construíram usando algumas peças de pedra que eles desmontavam de algumas construções incas e faziam um encaixe que não era perfeito. E ali, inclusive, tem uma coisa muito bacana que eu gosto de um misticismo também, é as construções megalíticas, que é onde você tem pedras que não se acha explicação de como que elas foram movidas até ali, né? E os cortes perfeitos também, né? Com as ferramentas que eles tinham na época. Exato. E você tá por Machu Picchu, e não só Machu Picchu, mas todo aquele contexto da cultura inca é fenomenal pela... Só voltando aqui no Muro dos Incapazes, como sabe que eu gosto de cinema, onde foi noite de Oscar, então vou indicar um filme lá, Diário de Motocicleta, é um filme que já tem uns 15 anos, que é dirigido pelo Meirelles, que é um diretor brasileiro, é um filme que fez bastante sucesso, e ele conta a história do Che Guevara, quando ele, antes dele ainda entrar no movimento guerrilheiro, quando ele era um médico, sempre fazia uma viagem de moto, uma história real, né, pela América do Sul, e passando em Machu Picchu, ele aparece no filme, né, o Muro dos Incapazes, lá ele fala, né, o Muro dos Capazes, e o Muro dos Incapazes, que seria os espanhóis, né, os colonizadores, ele que usou esse termo. Isso. Então, quem procurar, Netflix não tem, tá? Tiraram, mas que o pessoal que de repente consegue achar na internet, algum outro local, então é Diário de Motocicleta. Outro local impróprio que não merece o lugar ser contado aqui. Também, né? Outro local vocês não sabem, não vou preso qualquer hora aí dando dica de como baixar filmes legalmente. Voltando então, né? Bom, pode voltar. Então, e não só em Machu Picchu, que é digamos assim, seja a finalidade total da viagem, mas no caminho de Cusco até Machu Picchu tem o Vale Sagrado, né, que a gente faz e percorre outras construções incas também que são igualmente monumentais. Até por isso que eu digo, quando você chega em Machu Picchu, não é mais aquele resplandecer todo que você imagina, porque você percebe a complexidade e a magnificência de todas as obras até você chegar ali. Então, tipo, você vê construções gigantes, você começa a perceber o grau de evolução arquitetônica que a cultura já tinha atingido, e você vê coisas que até hoje eles não sabem explicação de como foi construído, ainda se é estudado. Aí quando você chega em Machu Picchu é fantástico, mas digamos assim, é um reflexo do que você já tinha visto tudo antes, que também é muito mais monumental. E a sua descoberta só se dá se você tem Machu Picchu como finalidade, né? Mas a construção inca ali no geral, ela é digna de aplauso, porque se você pensar a quantia de tempo em que eles construíram todas as edificações e quanto tempo durou a própria cultura, eles fizeram muita coisa e era um nível evolutivo onde a gente jamais pode subjugar as civilizações pré-hispânicas que já haviam na América Latina. A gente não costuma observar muito o que havia na América Latina antes dos espanhóis, mas há uma vastidão de cultura, não só em questão aos incas, aos maias, mas as civilizações muito mais antigas, de até 10 mil anos. Inclusive, se você chega a São Pedro do Atacama, onde a gente teve, que eu mencionei antes, a cidade de São Pedro data de 2.000 anos já. Então, tipo, ela já é uma edificação ancestral, antes mesmo dos incas. Então você tem uma ideia de o que? É uma civilização que sobrepôs a outra, e você nem sabe mais o que foi a primeira e como que foi, porque teve tanta sobreposição que se perdeu o fator primordial. A gente nisso se perde na nossa própria história.
Quando você vai para a Europa, por exemplo, você vê lá como Portugal, é um país que deve ter, eu posso estar errado na minha citação, acho que em torno de uns 700, 800 anos, como edificação de uma mesma cultura como portuguesa. Mas você tem cidades também de quase 3.000 anos, onde ela passou por colonizações de diversos períodos diferentes. Então você começa a ver o mundo de uma ótica totalmente diferente do que você imagina. Onde a gente pensa numa coisa estática e a gente começa a observar a própria construção de onde a gente vem e para onde a gente pode ir, que tudo na vida é mutável, inclusive o nosso estado. E qualquer permanência de um estado onde a gente pense que a estabilidade é uma mera ilusão da nossa realidade. Dos Incas, que eu acho interessante, né, que eles foram um povo tão desenvolvido, vieram tantas coisas maravilhosas, mas eles não desenvolveram a escrita, né? Tem povos fizeram coisas bem menos importantes e deixaram escrita, desenvolveram uma escrita que foi mais fácil, né, saber como eles viviam porque deixaram escrito. Os Incas não, né? Eles não tiveram essa capacidade de desenvolver uma escrita. Isso que eu achei interessante. Acho que o único ponto que faltou para eles ali. Então, Wander, até isso que você mencionou é uma coisa muito interessante, que tem as ruínas, acho que é Pupui, se eu não me engano, no próprio Peru. Ela tem uma riqueza arquitetônica fantástica, só que ela não é feita em pedra, é feita em argila e não tem escrita nenhuma. Então, pela falta de escrita, não se busca, na verdade, reconhecer e contar-se uma história, porque não se tem um indício de como se contasse a própria história. Mas não se exclui o fato de que ela foi uma cultura riquíssima, muito mais antiga, e que tem uma importância talvez na construção desses povos que não se dê para rastrear. A gente tem o privilégio de que os espanhóis ainda tiveram contato com os Incas no México, com os maias. Os astecas. Os astecas são os mais recentes, né? Não, astecas da América Central, maias no México. E a gente consegue ter um pouco mais de acesso à vastidão de cultura deles, mas você pega as civilizações mais antigas, até aqui no próprio Brasil, eu acho que há uma falta de valorização e exploração em cima disso. A gente tem amigos aqui em Piabiru que tentam lutar para reconhecer os territórios indígenas, e a gente vê até economicamente o quanto que isso não é importante da valorização cultural e histórica da nossa cultura pré-hispânica. Se a gente pegar e imaginar em lugares como a Amazônia e diversos outros ambientes onde a própria mata ou até mesmo o terreno foi enterrado, construções antigas, a gente tivesse acesso e conhecimento a tudo isso, a gente poderia repaginar até a nossa próprio conceito de evolução humana, creio eu. Eu fui checar ali realmente os maias no México, as astecas da América Central e os Incas da América do Sul. É que é tanta informação, a gente gosta de ler muito, cara, tem hora que confunde. Eu tenho esse problema, tem hora que fico, poxa, acho que excesso de informação, né, excesso de idade também, tudo. E a gente, quando o alemão é formado em História, eu comecei História, fiz 2 anos, até na própria História da América, né? A gente sofre na disciplina na universidade para conhecer a América pré-hispânica, antes dos espanhóis, antes aí que a gente fala dos 1500, né? Porque não tem relato, o que a gente tem essa ideia de desenvolvimento é que o que a gente tem hoje é desenvolvido e joga, renega tudo que tem antes, todo o conceito de cidade que tem antes. E se você pegar as cidades mesmo, o alemão conheceu algumas delas, mas cidades maias, que tinha um sistema de irrigação e de drenagem muito mais avançado que as cidades de hoje. Alagamento em São Paulo, isso que os maias nunca existiu, porque eles tinham um sistema de aproveitamento de água, de chuva, totalmente evoluído para aquela época, né? E a gente hoje vê outro modelo de cidade e acha que a gente é mais desenvolvido, e eles, como cultivavam a natureza com outro viés, né? Com viés talvez mais saudosista, de Deus, né? Mais sagrado, aproveitavam muito mais recursos naturais. A gente não, a gente monta cidade e desenvolve nossa cultura totalmente baseada em modelos econômicos que a gente acha que é o certo. Esquece que a nossa conexão é com a natureza, é com a terra, é com o que vem, né? Então isso são coisas importantes da gente pensar dessa ideia de desenvolvimento, acho que tão criticada, né? E agora eu acho que a gente está tendo uma oportunidade, não só aqui, mas acho que todo mundo está percebendo, da gente olhar e falar o que é desenvolvimento. O que a gente está vendo hoje que é desenvolvimento, o que não é, que a gente tem que falar, opa, tá indo por caminho errado, né? O alemão citou do caso dos transgênicos, né? Questão de agronegócio, povos originários no Brasil mesmo, o massacre dos povos indígenas que a gente enfrenta no Brasil. São todas questões culturais que dizem respeito à origem do ser humano e que a gente fala, peraí, pra onde que a gente vai, né? A gente
fala tanto de viagem, de ir, de conhecer, a gente não conhece nossa cultura. A gente não conhece nossa cultura. Isso é importante a gente tentar fazer esse resgate também, né? Acho que isso acaba sendo um pouco a pegada daqui também, né? Da gente reconectar e fazer essas viagens, talvez não externas, não longas, mas internas e de conhecimento, que eu acho que é uma coisa que o alemão faz e tem feito muito. Essa palavra que o André usou de reconectar, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que integrar, porque dentro dos traços não só históricos que a gente traz dos nossos ambientes urbanos, a gente também traz traços genéticos, né? Porque todo mundo que está, principalmente aqui no sul do país, a gente é muito europeu ainda. Só que a gente também traz traços indígenas dos primeiros colonizadores. A gente traz uma vastidão de cultura, tanto europeia quanto brasileira, né? Da sua natividade mesmo. Mas a gente vai perdendo isso com o tempo, e a gente reconectar não só com a natureza, mas com toda essa ancestralidade que a gente vem construindo, a nossa sociedade, a nossa etnia, nossos aspectos culturais, porque no nosso brasileiro da língua falada do português não é só o brasileiro de Portugal. A gente tem muita palavra de origem tupi, a gente tem muita coisa de uma origem que a gente simplesmente varreu para baixo do soalho e ele está lá ainda, enterrado, esperando ser valorizado, reconhecido e integrado. Eu acho que é uma coisa muito importante de quando você começa a viajar, isso que eu menciono até do turista, e às vezes o que me falam que é um olhar antropológico, você se deslocar fora do seu território e você não sair com aquela mesma coisa de você é o cara daqui olhando o mundo lá fora. Você é alguém que partiu daqui, mas você se permitia olhar o mundo com o olhar de fora. Aí você volta diferente. Senão você parte um simples julgador, olhando como se a sua verdade fosse absoluta, e você não entende, na verdade, o outro ambiente que você está, porque toda verdade ela é relativa ao ponto de partida do qual o observador observa. Deixou aqui um oi aqui, falou que tá top o programa. Meu irmão, o Wagner de Senha, o Vagão, ele tá lá em Maringá, mora em Maringá, vocês dois conhecem ele. E também ele tá convidado, assim que possível, para ele vir participar aqui, que ele tem bastantes histórias. Nossa, o Wagner viaja mais do que a gente, muito mais longe ainda. Ele veio, eu quero trazer ele para aqui contar só os perrengues de viagem, os perrengues que ele passou. Tem uma historinha lá em Israel, que ele ficou só de cueca numa salinha lá, que tem que deixar ele contar. Cara, eu já conheço essa história. Então essa um dia a gente deixa. Bom, tem mais uns alô aqui, vamos continuar. O Jefferson Place Jardim mandou palminhas. Tem uma pessoa aqui que o alemão deve conhecer, a Stephanie Félix. Quem que é essa, hein? Você conhece essa daí, alemão? Excelentíssima Stephanie Félix. Daqui a pouco. A senhorita alemão? Cadê a aliança? Cadê? Rapaz, por enquanto tá de prata ainda, mas... A gente contou terça-feira passada, mas pra quem não sabe, ela foi pedida em casamento. Lá no alto do Pico-Agudo, em Sapopema, na última viagem que a gente fez agora em dezembro. A gente foi testemunha do crime, quer dizer, do noivado. Companheira de... Ela caiu do cavalo naquela viagem, né? Literalmente, caiu do cavalo lá. Eu tenho muito orgulho em ter ela do meu lado, companheira de longa data já em outras brincadeiras e festas, e hoje em dia é uma companheira de viagens, de aventuras e, como é que eu posso dizer assim, de jornada pessoal, porque assim como cada viagem minha e cada descoberta é uma descoberta de si mesmo, eu como indivíduo no mundo, ela tem feito essa jornada comigo e tem se descoberto muito mais forte, muito mais capaz e muito mais capacitada a olhar o próprio mundo de onde vive de um jeito diferente. Eu acho que isso é o principal fator de metamorfose que uma viagem pode exercer sobre qualquer pessoa. Tem um cara aqui, ó, o Portuga, mandou alô pro Portuga. Esse eu tive a honra de conhecer também, cara, figuraço, o Portuga tá acompanhando a gente aqui. Mandou um abraço também pra Kate. Abraço. Kate Leandra, que mandou um programa top também. Alemão, a Steph que eu falei, aquela que é do cavalo lá em Sapopema, um pouco antes ela tinha que ir de moto também, não tinha? Sofreu um acidente. Foi um acidente, mas daí não teve muito a ver com viagens, não. É que são duas coisas que eu caí, moto e cavalo, nunca mais subi, cara. Então, bicicleta eu caí, quase me matei, me quebrei, mas ainda ando.
Bom, faltam poucos minutos para terminar o programa. E você viu, acho que você foi meio surpreendido, que você acha que talvez você tenha vindo aqui, a gente não falou como seria, né? Novo programa, nova rádio. Acho que você ficou imaginando que seria igual no antigo programa, que a gente tinha um tema, era uma cidade, um país, uma trilha e só falava sobre aquilo. Você viu que aqui é diferente, é estilo podcast e a gente vai... Isso, até eu tô me surpreendendo, porque o tanto que o Wander falou da primeira vez que eu fui entrevistado, dessa vez eu tô quase num monólogo aqui. Não, agora a ideia é essa, o convidado falar mais. Mas eu queria então aproveitar os últimos minutos que faltam, das outras viagens, que a gente falou superficialmente de algumas, mas uma eu queria que você falasse um pouquinho, que é um lugar que eu quero conhecer, que sempre foi uma viagem, também uma viagem, não só a viagem no sentido pé no chão, foi a viagem a Santo Tomé das Letras, né? Uma cidade ímpar que existe na Minas Gerais. O alemão relou os dedinhos nos aliens, assim, lá, né? Conta um pouquinho pra nós aí, os minutos que faltam, e faz um resumo de como foi essa viagem, como é que é lá em Santo Tomé das Letras. Rapaz, foi muito mais uma jornada pessoal também do que uma simples viagem turística. Ela tem uma riqueza de integração com a natureza, que é uma coisa fantástica, e isso junto ao misticismo da cidade, que é o que mais se vende. Eu posso dizer que o que mais me chamou a atenção foi o lugar mais próximo a uma utopia que eu já tenha visto na Terra, porque lá duas coisas me surpreenderam muito, se eu posso citar aqui, que foi... Fique à vontade. Um dia eu estava na casa de uma pessoa que eu conheci lá, que ele me hospedou e tal, e tinha um cachorro por lá de dentro, e eu deixei o cachorro escapar. Olha que eu abri a porta, eu falei, pô, teu cachorro escapou. Dele, meu cachorro? Mas eu não tenho cachorro. Eu falei, não, mas teu cachorro estava aqui dentro. Ele falou, não, bicho, o cachorro é dele mesmo, ele vai onde ele quer, ele fica onde ele quer, ninguém é dono de ninguém, um ser vivo não pode ser dono do outro. E outra coisa que me surpreendeu lá é que mal existe polícia. Acho que existe um ou dois polícias de cada vez na cidade, mas eles nem têm serviço, porque o próprio povo cuidam dos outros. O respeito social é uma coisa que, rapaz, você nunca viu aquilo em outro lugar. Qual o tamanho da cidade, assim, comparado com Camorão, Piabiru, menor? Lar Paraná, talvez. Oh, pequeno. Bom, porque Lar Paraná é tão pequeno assim, André, você que é mais conhecido de Camarão? Não, acho que Lar Paraná é grande ainda, porque, assim, a cidade, a última vez que eu estive lá, a estimativa acho que eram 18 mil habitantes, mas... 8 ou 18? 18. Então, 18 mil... Mas só que a diferença é que a maioria da população não está no perímetro urbano. O perímetro urbano ele é bem pequeno, assim, sabe? E ele está bem distribuído porque a pessoa tem pequenas propriedades. É meio deserto lá, não é? Meio, acho que próximo mais ao sul da Bahia, não é? Meio árido ali, bem mas árido. tem bastante vegetação. E o pessoal tem uma agricultura de subsistência ali, bem É uma cidade bastante alta, né? Tá numa das regiões mais altas de Minas, inclusive quando... Só hippie, é requisito para morar lá. Basicamente. E isso é um aspecto muito interessante, bicho. Não falando com preconceito, mas é uma coisa que eu achei muito legal, é que você chega lá, todo mundo tem uma interpretação filosófica da vida para debater contigo, um nível de conhecimento e respeito de um com o outro, que é uma coisa... Algo que me chamou muita atenção lá é, digamos assim, não posso falar isso que vai determinar até o nível de preconceito, mas o nível de pobreza lá é extremo, mas não é uma pobreza de falta de recurso. As pessoas simplesmente não querem esse conforto, esse materialismo, essa busca pelo capital. Na verdade, lá é a fuga disso. É uma cidade que você moraria? Você seria feliz morando lá ou não? Eu acho que eles estão zen demais pro meu gosto. Você quer o meio termo. Não é igual aqui, mas também não tão zen igual lá. Respeito, admiro, mas eu ainda quero um pouco do caos urbano ainda. Eu também. Quer dizer, eu saí de uma capital de 2.000 habitantes para voltar para Camorão, aqui eu estou feliz. Então, aqui mas a maioria da população lá não tá bom pra mim. Vive no que a gente diria um pouco precário, mas para eles é extremamente tranquilo, porque, como eu disse, a busca deles é outra coisa. O povo mata em carro. Essa questão do companheirismo ali, onde você para, você ganha carona para qualquer lugar. E isso não é que você tem que pedir, é comum. Lá você levou barraca, acampou? Como é que você Não, eu fiquei geralmente hospedado, mas aí que foi interessante. Eu cheguei lá com um roteiro e com alguns lugares certos, chegou lá, nada deu certo. E olha que eu me vi sozinho, abandonado. E foi sozinho? Fui com o Márcio, amigo meu de Maringá, mas ele ficou lá uns 2 dias comigo, depois ele foi embora e eu fiquei sozinho, né?
Mas olha que eu me vi sozinho lá, que eu me senti meio perdido. Você começa a conversar com uma pessoa e com outra, todo mundo é muito agregante. E eles me indicaram um lugar, me indicaram o outro, dali a pouco, cada dia eu dormi num lugar diferente. E não era por precariedade, dinheiro eu tinha e tal, mas você via pessoas que te recebiam de um jeito, aí você queria estar num lugar, de repente surgiu uma oportunidade para outro, fiz amigos ali, conheci muita gente, e até servi como conexão entre as próprias pessoas que moravam ali, para conhecer coisas mais elevadas da própria cidade também. Não tem muitas igrejas, o povo ali não está muito perdido filosoficamente, então acho que eles não estão procurando muita divindade. A cidade inteira. Cidade inteira, mas o que atrai o turista? Só não um cachorro que fugiu do alemão, porque esse aí não tem nome. O que atrai o turista para ir lá? Rapaz, nossa, ali o que me atraiu foi o misticismo, mas aí que tá, ele está incrustado na cidade toda. Como surgiu essa cidade mística? Sabe a origem? Uma coisa muito interessante que eu gostaria de colocar, que foi bacana para minha experiência ali, foi assim: tem uma pirâmide que dizem que está alinhado com a constelação de Escorpião no topo da cidade, que o pessoal vai geralmente lá para assistir o pôr do sol ou nascer do sol, como Santo Tomé está no topo de uma montanha, então você tem uma visão em 360 graus de um horizonte muito infinito. E um outro dia, eu conversando com uma das pessoas que eu conheci, ela me indicou um outro morro para subir, que era um morro mais alto, que ele estava uma elevação bem acima da cidade ainda, onde ninguém tinha coragem de ir. E quando eu estive lá, eu pude contemplar uma vastidão do infinito em que eu nunca tinha visto. Eu pude ver um horizonte que eu achei que jamais existia. Eu pude ouvir sons que estavam a quilômetros de distância. Eu pude ver coisas onde eu talvez só veria se eu estivesse acima das nuvens. Foi uma experiência quase transcendente. E o que você tinha me perguntado, Wander? Desculpa. O que eu perguntei? Eu esqueci. Tem algum ponto turístico que atrai, fora esse misticismo, assim, tem um ponto? Olha, eu acho que o que mais atrai ali, principalmente o pessoal que mora na região de São Paulo e Rio de Janeiro, porque ele está muito próximo a esse eixo, é a questão das belezas naturais, que tem cachoeiras fantásticas, lindíssimas, trilhas fenomenais, grutas, morros. Fiz várias trilhas ali, não foi minha finalidade, mas como você vai estar num lugar daquele e não visitar inúmeras cachoeiras, até quem estiver lá mais próximo ali, que eu acho fantástica por ser uma, como é que eu posso dizer assim, uma obra-prima da mãe natureza, é o Salto das Borboletas. Era algo lindo que eu vi ali. Não é uma cachoeira gigante, é simplesmente a composição sublime entre todas as quedas, entre a vegetação, a cristalidade da água e o tom das pedras. Eu acho que nunca vi algo tão bonito. Considerado nos 7 pontos enérgicos da Terra, né? E por isso que leva tanta gente, ela é tão considerada misticismo. Dos chakras da Terra. 7, também tem tem um portal igual, considera-se que Machu Picchu tem um portal? Aí você começa a ir para um outro ponto. Eu tive as experiências aí, até não vou contar aqui, que são longas, mas também não quero contar. Que Machu Picchu, só indo lá para você perceber, realmente acontecem coisas. Lá tem a lenda do Chico Taquara, que diz que tem uma passagem subterrânea que leva o Machu Picchu, que ele atravessava para lá. Aí tem a Gruta do Carimbado, que é uma história que diz que uma expedição do exército levou dias e não achou o fim dela. E tem uma outra gruta de onde dá origem ao nome Santo Tomé das Letras, que essa foi a pergunta que você fez ao início, onde tem umas inscrições rupestres, tem um monte de misticismo, que é uma longa história. Mas o mais interessante é uma gruta no centro da cidade, ao lado da igreja, que dá o nome à cidade, e essa gruta ela é isolada, a entrada dela pela própria igreja com altar, porque não se sabe, né? Mas aí, destinado ao misticismo da cidade, é uma situação meio complexa. Lembrando que São Tomé está a 40 quilômetros de Varginha. Dizem histórias, para quem lembra do contexto onde Varginha está inserida, uma passagem ufológica, que os discos voadores, os ETs caírem em Varginha, tinham saído de São Tomé. A minha experiência, pelo menos em São Tomé, é quando você começa a contemplar o céu de lá, que também é um vislumbre do céu que você raramente vai ver igual, é que
umas luzinhas aparecem e você não tem muita explicação. Lá de cima. Isso atrelado, se tiver outras pessoas ouvindo aí também, a gente tem alguns portais energéticos lá onde você tem contatos com seres de outra dimensão, mas daí já é história para outro tipo de programa. Sim. André, como é que tá nosso tempo aí, André? Podemos encerrar. Alemão, quer compartilhar mais alguma coisa? Deixar algum recado? Mandar um salve? Fica à vontade aí para... Você só tem conhecimento do seu próprio limite quando você vislumbra um horizonte em que sempre vai te levar à necessidade de algo mais além. Aí você vê que nem você tem limite, nem o mundo. André, é isso. Algum recado ainda? Nada, queria agradecer a participação do nosso amigo alemão, Rodrigo Weiss. Pra quem não conhece, o Rodrigo é um desenhista também, cara, de mão cheia. Conheci, fiz oficina com ele de desenho. Um cara que tem uma história aí também nas artes, aí na cultura mouroense. O alemão tem outras histórias aí. Devia... Tenta ser plural e um monte de conteúdo, o alemão tem muito. Queria agradecer a presença, uma maravilha estar aqui com vocês da segunda-feira. Então, obrigado, Alemão, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Você sabe, se alguém mancar, a gente liga. Alemão, vem cá, que você é nosso pé de coelho e quebra-galho. Obrigado pela oportunidade aí que vocês dão sempre para estar explanando um pouco. Eu acho que é isso, uma coisa muito importante da nossa auto-jornada, quando ela serve de exemplo, talvez, e um pouco de... Acho que a gente tem sempre como missão da nossa vida dividir um pouco das experiências para que a gente continue dando continuidade a esse espírito, para que também brotem coragem e vontade nos corações de todos que nos cercam e têm acesso. Amém. Gente, é um filósofo. Total. Então, pessoal, obrigado a quem nos acompanhou. Aí tem uma galera que está ao vivo, o pessoal que mandou recado, o pessoal que depois vai assistir no Facebook, tanto da Live FM quanto o meu também já está disponível, tá? Então o programa que não conseguiu assistir, eu não consigo assistir inteiro, vai estar disponível aí para mim, pode até baixar, tá? Mandar para os amigos, para os inimigos. Então, galera, hoje foi nossa estreia oficial. Agradeço ao Alemão, né, por estar com a gente nessa estreia. E próxima semana estaremos aqui novamente, 21 horas. Já fechei o convidado da semana que vem, só vamos... É surpresa, só vai quando chegar mais perto a gente divulga aí. Mas também é uma pessoa que tem bastante coisa para contar e para compartilhar com a gente. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado, boa noite e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, tchau. 24 horas no ar. Live FM.